Queridos, vamos lá, pegue sua Bíblia, abra em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Estamos já na reta final do estudo dessa epístola e logo nós começaremos 2 Tessalonicenses, tá? Por hoje, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 19, 21 e 22. Se o tempo permitir, a gente entra no 23, tá bom? Diz assim o texto: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Queridos, aqui, pelo menos na versão NVI, que é a Bíblia, que é a versão que nós estamos usando, essa porção que vai do versículo 12 até o versículo 20, ao versículo 19, é chamado de instruções finais. E nós preferimos, já falamos aqui nos estudos anteriores, chamar de evangelho prático no mundo real, né? Ou seja, falar que o evangelho, ele tem uma ortopraxia. O evangelho é uma questão prática. O evangelho não é simplesmente uma questão de você acreditar numa boa notícia. O evangelho envolve uma boa notícia e envolve o dar crédito a essa boa notícia, essa boa nova. Entretanto, o evangelho, mais do que tudo, é uma experiência espiritual que acontece no espírito humano e se manifesta no viver humano sobre a terra. Por isso que nós encontramos na pessoa de Jesus a encarnação e a manifestação do evangelho. Daí dizermos que o evangelho é propriamente o próprio Cristo manifestado na carne. Então, olhem para Jesus de Nazaré, a encarnação do Cristo, Deus manifestado em carne, e vocês verão o evangelho vivo, o evangelho acontecendo, o evangelho enquanto uma experiência de vida, o evangelho enquanto uma forma de vida, o evangelho enquanto a manifestação do poder de Deus agindo no homem, com vistas a elevar a sua vida humana a uma vida divina. É a vida divina sendo vivida e manifestada na carne, né? Daí entendermos que o evangelho propõe que nós devemos ter uma forma de viver. Então, infelizmente, mesmo que inconscientemente, o debate teológico entre fé e obras, que é um debate, poderíamos colocar, que aconteceu no primeiro século da era cristã, vocês podem perceber isso em Romanos, em Gálatas, em Colossenses, em Hebreus, mas é um debate que ressurgiu durante aí o movimento de reforma protestante, né? Com Lutero, um debate sobre fé e obras, que é um debate lícito, lógico, ele existe, e acredito que ele é válido para se compreender a Escritura. O problema é que esse debate pode levar, eventualmente, mesmo que inconscientemente, as pessoas a pensarem que o Evangelho é apenas você acreditar na história da encarnação do Verbo sobre o viver humano. Muitos cristãos, infelizmente, possuem uma crença muito forte nos fatos da encarnação, do viver humano, da morte e ressurreição de Cristo, mas não se apropriaram desse espírito do crucificado. Então, o Evangelho propõe você não somente crer nos fatos da encarnação, viver humano, morte e ressurreição de Cristo, mas ele propõe que você seja unido a esse Cristo. Ou seja, que você se aproprie do espírito do Evangelho. É o comer e o beber do próprio Cristo, sua carne e seu sangue. Tomar suas palavras para que essas palavras sejam absorvidas e sejam metabolizadas no coração e na consciência e se manifeste, portanto, enquanto um viver humano divino sobre
a terra. E a grande questão, ou uma outra questão importante, é que algumas pessoas até que estão atentas a essa questão do viver o evangelho sobre a terra. O problema é que o cristianismo histórico, mais propriamente movimento de reforma, né, e evangelicalismo, eles acabaram construindo um entendimento meramente dogmático das verdades cristãs e também criaram muitos procedimentos pseudo-cristãos. Ou seja, as pessoas pensam que ser um cristão é cumprir um certo conjunto de regulamentos, né, de algumas atitudes e de fazer alguma coisa, não fazer outras. E se esquece que o evangelho, ele não é uma questão meramente cultural, de práticas, mas ele é eterno e, portanto, ele é espiritual e fala de uma condição do coração. Por isso que nessa porção nós vamos encontrar aqui, por exemplo, a exortação com respeito, como diz no versículo 15: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Ou seja, uma vida cristã autêntica é a vida que ela aborrece qualquer forma e manifestação do mal, seja como prática, seja como uma retribuição, porque o espírito do evangelho é o próprio Deus, que é amor, que é graça, que é bondade, que é misericórdia, que é perdão, que é piedade, que é enfim, compaixão, né? E agora, no versículo 19, encontramos aqui não apaguem o espírito. E aí, diante disso, logo surge uma pergunta, né? É possível apagar o espírito? De que espírito está sendo dito? O espírito divino? O espírito humano? Ora, a partir do momento que Paulo diz não apague o espírito, é lógico que o espírito pode ser apagado. Mas precisamos entender que o espírito divino e mesmo o espírito humano, uma vez mesclado, unido ao espírito divino, é a ideia que está em 1 Coríntios 6,16, quando diz: aquele que se une ao Senhor, ou é 6,17, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então o espírito humano e o espírito divino se tornam uma coisa só. Não é? É difícil, inclusive, na própria Escritura, você definir quando está se referindo ao espírito humano, quando se referindo ao espírito divino, o que nos leva a crer que o espírito humano é divino em natureza. É o próprio Logos dentro do homem. Mas como pode apagar o espírito, se o espírito é o espírito divino? O espírito divino jamais pode ser apagado em si mesmo. Seria desfazer a própria essência do espírito. Quando ele diz não apagueis o espírito, ele está dizendo que o homem espiritual é aquele cuja alma, mente, vontade, emoções estão constantemente sendo iluminada a alma, sendo aquecidos, não é, pelo espírito humano, pelo espírito divino. É o que Paulo diz, que nós devemos andar no espírito. Quando é então que alguém pode apagar o espírito? Ora, quando a pessoa passa a dirigir todo o seu viver humano voltado, sobretudo, para as coisas terrenas, as coisas materiais. A gente vive numa época, e eu vou dizer para os irmãos que essa época que nós vivemos, século 21, um tempo profético de Laodiceia, né? O tempo da pós-modernidade, um tempo de incredulidade, um tempo de asceticismo. É um tempo, talvez, dos piores que a humanidade já viveu. De modo que nós somos tomados diariamente por muitas coisas. Nossa mente, nosso coração, eles são bombardeados por muita informação. Nosso dia a dia é tomado de muitas atividades, de muitos afazeres. Nós trabalhamos intensamente, nós temos muitos compromissos sociais diversos, nós temos aí a internet, que é uma fonte, né, podemos dizer que é um meio de consumir
o nosso tempo. Nós estamos vivendo numa época de discussão e polaridade política muito grande, de modo que nós praticamente somos absorvidos dessas questões transitórias, passageiras, às vezes pecaminosas, às vezes impuras, às vezes nem tanto. Mas o problema é que a nossa espiritualidade tem sido desprezada. Nunca houve um tempo, né, em que a espiritualidade fosse tão desprezada como nos nossos dias. Ou seja, os homens atentam muito para o seu corpo, que tem a relação com o mundo sensorial, e atentam também um pouco para a sua alma, nem tanto. Mas quanto ao espírito humano, que nós vamos inclusive falar disso no versículo 23, espírito, alma e corpo, né? Quanto ao espírito humano, isso tem sido colocado em último plano, se é que esse plano existe, né? Se é que esse plano existe. Mas daí eu tenho percebido, isso é muito interessante, e talvez eu falar isso agora também não faça nenhum sentido para nenhum de nós, mas talvez amanhã possa fazer, é que as pessoas, quando tudo vai bem na sua vida, tudo está bem, não morreu ninguém na família, não tem ninguém doente, numa situação de morte iminente, quando as finanças vão bem, o casamento vai mais ou menos, né? Casamento bem é muito difícil, né? O casamento ir bem, né? Tem alguns que vão bem, mas quando está mais ou menos, está dando para levar, né? As pessoas não se lembram de Deus, as pessoas não se lembram da igreja, as pessoas não se lembram das orações, não se lembram das escrituras. Aí basta acontecer qualquer infortúnio, e que a pessoa não tenha nenhum poder de mudar a situação, aí elas se lembram de Deus. Aí eu pergunto para vocês, vamos pensar nós agora que estamos fora dessa zona, né, de incerteza, de instabilidade emocional, física, nós que estamos vivendo tudo bem, será mesmo que essa busca a Deus, aí nós devemos pensar isso, no momento, única e exclusivamente nos momentos de instabilidade emocional e física sincera, seria essa busca verdadeira? Difícil responder com precisão, porque isso é muito subjetivo. Talvez seja o momento que a pessoa consegue detectar não somente a sua fragilidade e a sua necessidade de Deus, mas vê nisso uma oportunidade de se voltar para Deus. Mas e quando a instabilidade passa? Nós continuamos na busca que foi em nós despertada no momento de instabilidade, ou nós nos esquecemos da instabilidade, nos esquecemos da nossa fragilidade, e nós voltamos então à mesma vida de não buscar a Deus, né? Não valorizar o espírito humano, não valorizar a Deus e não valorizar as coisas referentes a Deus. É interessante que, salvo engano, no sermão Quarta-feira de Cinza, de Antônio Vieira, ele fala, isso é o parecer dele, ele consegue colocar lá no seu discurso várias fundamentações, mas ele conclui que nenhum arrependimento na hora da morte é arrependimento. Ele diz que não há arrependimento na hora da morte, há uma esperteza na hora da morte, uma esperteza de a pessoa tentar iludir ou ludibriar a Deus, ludibriar as pessoas, ludibriar a si mesmo, como quem diz, olha, agora não, agora eu estou convicto. Se a pessoa escapa da morte, me parece que tudo não passou de um mal entendido, né? Tudo não passou de um mal entendido. Não foi bem assim, não é bem assim, a vida não é por aí, não é? Pessoas que estiveram a um passo da morte, né, internadas, tal, quando saem com muito fervor no coração, muito fervor no espírito, mas esse fervor prossegue, continua, os valores que foram resgatados durante o medo de partir deste mundo,
Será que continuam a ser valorizados, valores que são valorizados mesmo em momento de suposta estabilidade? Porque a nossa vida, ela não tem nenhuma estabilidade. A nossa vida é instável constantemente. E a nossa saúde, o nosso dinheiro, o nosso bem-estar nos enganam e nos fazem pensar, eventualmente, que nós não precisamos, né? Lógico que ninguém diz eu não preciso de Deus. Ninguém diz eu não valorizo as coisas. Ninguém fala deste modo. Mas não importa o quanto você brade, o quanto você grita que valoriza, se na prática você não valoriza. Se na prática você não pensa na sua vida espiritual, se na prática você não pensa na sua alma, se na prática você não pensa no Evangelho, se na prática você não pensa em tudo aquilo que está vinculado e relacionado ao Evangelho. Irmãos, nós precisamos rever a nossa disposição cristã. Muitos cristãos, é provável, a experiência indica, têm apagado o espírito. E uma maneira de você saber, ou discernir, um sintoma, se você tem ou não apagado o espírito, é você verificar o quanto de disposição você tem para buscar as coisas referentes a Deus, é você mensurar o quanto você dedica tempo para as coisas relacionadas a Deus, o quanto você se preocupa com essas questões, né? E o quanto você ainda sente necessidade de proceder em todas as práticas cristãs, né? Porque é possível que nós vivamos um tempo de ateísmo não filosófico, mas de um ateísmo prático. O ateísmo prático ele acontece quando nós confessamos com os lábios uma coisa, mas na prática mesmo o que menos importa é aquilo que nós professamos, né? Deus hoje é nada mais que uma ideia surrada, uma ideia sovada. Vocês sabem o que é a palavra sovada? Uma ideia sovada? É igual uma roupa surrada, uma roupa muito usada, muito lavada, uma roupa gasta. Então Deus hoje é uma ideia gasta, não é? Ninguém joga fora a roupa gasta quando se gosta muito da roupa, mas ela está muito gasta. Quando você vai a uma festa, você usa outra roupa melhor, mais bem apresentável. E Deus hoje é mais ou menos uma roupa surrada. É como que, né? É uma ideia que ninguém abre mão, no entanto, faz pouca diferença prática nas nossas vidas. Isso já estava profetizado, o próprio Jesus profetizou esse tempo em que o Espírito seria apagado de muitos, né? Quando é dito, por exemplo, lá em Lucas capítulo 18, versículo 7, ele pergunta, né? Ele faz uma indagação: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? Não é? Ou seja, os homens estariam nessa ocasião, nesse tempo profético, de fato, não somente crendo, mas exercendo fidelidade para com Deus e para com as coisas relacionadas a Deus? Ou os homens estariam completamente alienados, embora professassem o nome de Deus, né? Paulo também, ele vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 3, quando ele fala que os últimos dias seriam dias difíceis. Ele fala que os últimos tempos seriam tempos muito difíceis, e ele passa então a enumerar as características desses últimos dias, e uma delas é: tendo aparência de piedade, negam, entretanto, a eficácia dela. Ou seja, uma vida piedosa aparente, quando nós confessamos algo, dizemos que somos cristãos, que nos reunimos neste ou naquele lugar, né, que nos preocupamos com as coisas divinas, quando nós falamos isso, mas falta o poder, a força que nos impulsiona a uma vida prática e expressiva da piedade.
A piedade não é uma confissão, a piedade é uma expressão, a piedade é uma manifestação. Paulo vai dizer, por exemplo, que a piedade é Deus manifestado em carne. Então, é urgente, queridos, que nós possamos repensar essas questões e que nós não esperemos por nenhum momento de infortúnio, que nós aproveitemos a saúde, aproveitemos a juventude, aproveitemos a força, aproveitemos o tempo, aproveitemos a oportunidade para, como diz lá no livro de Deuteronômio, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto é possível, não é? Enquanto você está neste caminho, nós temos esta oportunidade. Portanto, não apagueis o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E aqui devemos entender profecias, não como simplesmente um ato de falar de modo sobrenatural. No Novo Testamento, sobretudo, profecias ou profeta é entendido como aquele que fala por Deus. Então, desde que exista alguém falando em nome de Deus, falando por Deus, Paulo adverte, preste atenção. Não despreze o falar de alguém que fala por Deus. Logo alguém poderá dizer, ora, mas é complicado isso, porque como você vai dar crédito? Se a própria Escritura diz, não deis crédito a qualquer espírito, não é? Porque muitos têm saído do mundo afora, e na verdade, embora falem em nome de Cristo, são mesmo, de fato, é da parte do anticristo. Então aqui deve ter um equilíbrio. Ele diz, não desprezeis, quer dizer, você não pode ser aquele que ouve e simplesmente não considera, não é? Mas que você deve ouvir a palavra falada, a palavra pregada, e você deve então colocar à prova o Espírito que fala e colocar à prova aquilo que é dito. Por isso que João vai dizer também que devemos pôr à prova os Espíritos, não é? Ou seja, deve haver da nossa parte, primeiramente, uma atitude de não desprezar, equilibrada com não descrédito. Porque não descrédito a qualquer espírito. Ou seja, não seja volúvel, não seja seduzível, que você tenha sempre uma postura e uma atitude de ouvir com critério. E ao ouvir com critério, você então não está desprezando. Você não pode jamais desprezar o falar de Deus. Agora, é lógico que quando alguém supostamente fala por Deus, pode ser que muito do seu falar não tenha nada a ver com Deus. Tem a ver com o espírito do anticristo, com o falso profeta, ou tem a ver com nenhum dos dois, ou com nada de nada, não é? Porque há pelo menos três coisas a se considerar quando você ouve o falar de alguém. Alguém pode estar falando por Deus, de fato e de verdade. Pode ser um falar profético, pode ser um falar em que a palavra de Deus se atualiza na boca de um oráculo, não é? O que é uma coisa grande, grandiosa. Pode ser que não seja nada, absolutamente. Isso acontece muito, porque o que tem de pregador, de oradores, que nada falam, enrolam, e apenas mantêm as pessoas seduzidas e cativas por um discurso vazio, sem conteúdo, mas há o conteúdo diretamente perverso. É aquele que induz ao erro, né? Aquele que induz ao erro. É aquele falar que ele vai de encontro ao falar de Deus. Ele vai de encontro. Então, por se multiplicar o número de oradores, você encontra pessoas falando por Deus, ou supostamente falando por Deus, em qualquer lugar, em qualquer meio de comunicação, abundantemente, requer então que nós tenhamos uma postura mais criteriosa, né? Não dar crédito a qualquer espírito, mas também não desprezar profecias.
e colocar à prova a profecia. Como que nós podemos fazer isso, né? Dá um exemplo prático para vocês aqui. Abra sua Bíblia rapidamente em 1 João, não desmarca Tessalonicenses não, mas em 1 João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, ou saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Antes de nós seguirmos aqui no versículo 4 em diante, é importante nós entendermos que quando João diz que o modo de você identificar se o espírito procede ou não de Deus, ele vai trazer aqui um critério que na época era muito válido, e hoje ainda é válido. Mas o problema é que na época de João, ainda no primeiro século, era corrente um pensamento gnóstico que afirmava que o Cristo não veio em carne. Negava-se a humanidade do Cristo, não é? Dizia que o Espírito do Cristo havia entrado no corpo de Jesus por ocasião do batismo e saído do corpo de Jesus por ocasião da crucificação. Ou seja, era uma relação de coabitação e não de uma relação entre o Espírito do Cristo e a carne. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne. Então, quando se ouvia naquele tempo a negação de que o Filho se fez carne, isso era um sinal, identificava-se por meio desse falar que aquele falar não era divino. Hoje em dia não há esse problema. Hoje em dia há pessoas negando Cristo, confessando que ele veio em carne. Não, ele veio em carne. Lutam por isso, debatem e asseveram rigorosamente que ele veio em carne, mas negam o seu espírito e as suas obras. Ou seja, aceitam o Cristo em carne, mas em Jesus não aceitam o Cristo em carne em si mesmo. Me recordo de uma situação, acho que eu já contei para vocês aqui, em que um irmão, baseado em 1 João capítulo 4, quando diz para você discernir se o Espírito procede ou não de Deus, o irmão muito entusiasmado, era um irmão que estava na ocasião, salvo engano, afastado da prática e do convívio cristão, não é? Mas aquele chamado crente desviado, não é? É aquele crente que não congrega, que não participa, que não pratica o Evangelho, que não tem a relação direta e experiencial do Evangelho, mas que guarda a sua confissão de fé, né? Continua acreditando nos dogmas, né? E aí ele estava num centro um centro de macumba que fala, né? Chama centro de macumba, enfim. Não, eu acho que era macumba mesmo. É porque algumas pessoas falam que esse nome não é, enfim. Mas ele é esse nome porque todos assim se comunicam e se entendem dessa forma. Então tomem apenas pelo aspecto linguístico da prática. Tá bom? E aí estava lá ele e de repente desceu lá um preto velho que ia dar o passe nas pessoas, purificar as pessoas, fazer aquela reza sobre as pessoas. Fizeram uma fila e ele entrou na fila, né? Ele falou assim: agora é a minha oportunidade. Ele pensou: agora eu vou colocar à prova esse espírito. E aí, chegando na sua vez, ele se volta para o espírito, para o suposto espírito, lá para a pessoa supostamente incorporada com o tal do preto velho. E aí ele chega no ouvido, assim, olha, da pessoa que estava incorporada e pergunta: Jesus veio em carne? A preto velho volta para ele e fala assim: sim, meu filho, Jesus veio em carne, certamente, meu filho. E taca fumaça de charuto na cara do indivíduo. Aí o irmão ficou confuso agora, como é que ele vai lidar com a situação, né? Porque ele leu dizendo que todo espírito que confessa é de Deus, então pronto, se confessou é de Deus.
E aí você vai em muitos lugares, ouve muitos pregadores dizendo: Jesus veio em carne. Tá, agora você ouve então o falar dessa pessoa. Aí você vai ver que o falar está em dissonância, em desacordo, vai de encontro ao falar de Jesus. E agora? Como resolver essa questão? Então, João vai nos dar a solução. Continuando aqui no texto de 1 João capítulo 4, está aqui, né? No versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus. E os venceram, né? Venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles, os falsos profetas, vêm do mundo, e o mundo os ouve. Versículo 6. Nós viemos de Deus. Então é importante notar, ele fala: eles vieram do mundo, e eles falam para o mundo, e o mundo os ouve. Mas vocês, apontando para a igreja, ele diz: vocês venceram os falsos profetas. Vocês venceram a mensagem falsa. Agora diz: nós somos de Deus. Então olham só os pronomes: eles, vocês e nós. Eles, os falsos profetas. Vocês, igreja. E nós, quem são esses nós? Esse nós aqui está no capítulo 1 dessa epístola, versículo 1 a 4. Nós, os apóstolos do Cordeiro. São aqueles que são os únicos autorizados a falar pelo Cordeiro. Todos os que, posteriormente aos apóstolos, também falam de Deus e do Cordeiro, precisam submeter o seu falar e submeter o seu entendimento ao falar e entendimento dos apóstolos. Porque os apóstolos foram as testemunhas oculares do Cristo encarnado, sobretudo na sua ressurreição. Os apóstolos do Cordeiro, né? Que são 12 unicamente, porque há também apóstolos da igreja. Você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos, chamados missionários, né? Que a igreja também enviava. Mas os apóstolos do Cordeiro são aqueles a quem o Cordeiro escolheu, chamou, separou e a ele se mostrou, a ele se revelou. São aqueles que de modo ocular conversaram com o Cristo de Deus encarnado, sobretudo o Cristo de Deus encarnado, ressurreto. Daí Paulo, né, sendo ele o 12º apóstolo, que ocupa o lugar de Judas no ministério apostólico, ele ser bastante claro em Gálatas capítulo 1, versículo 1, dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por escolha humana, nem por qualquer critério humano, nem feito apóstolo por homem algum, mas da parte de Deus, nosso Pai, e de seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, para Paulo ser constituído apóstolo, ele precisou de ter experiência ocular com o Cristo ressurreto. Por isso que Cristo aparece para ele em Damasco. Jesus ressuscitado aparece para Saulo no caminho de Damasco. E ele diz, o próprio Jesus dizendo: para isto eu te apareci. Eu me mostrei a você para te constituir ministro e testemunha. A testemunha ocular é aquela que presenciou, que viu. João, ele fala sobre esse aspecto em 1 João capítulo 1, sobre os apóstolos do Cordeiro, dizendo: nós que o vimos, nós que o contemplamos, nós cujas mãos o tocaram, cujas mãos o apalparam. Ele fala: a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. Por isso que Jesus aparece para Saulo e diz: eu te apareci para isto, para te constituir testemunha destas coisas que você está vendo, o Cristo ressurreto, e das coisas para as quais eu ainda te aparecerei. Muito interessante que o apóstolo Paulo, né, ele teve encontros com Jesus,
encontro com Jesus, não somente uma vez. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele esteve com Cristo no paraíso, em arrebatamentos. Ou seja, o Cristo de Deus se apresentou e apareceu e diretamente discipulou Paulo muitas vezes. Nós imaginamos que foi sobretudo nos 2 anos que Paulo passou no deserto da Arábia, revendo as Escrituras, relendo as Escrituras, reinterpretando as Escrituras hebraicas à luz de Jesus. Então Jesus apareceu para ele diversas vezes, ensinando para ele, falando para ele, revelando as coisas concernentes ao reino de Deus. Assim como Cristo ressuscitado ficou também 40 dias, aparecendo aos seus apóstolos, nesse período de 40 dias, falando acerca das coisas do reino de Deus. Então, quando João diz, nós somos de Deus, versículo 6 do capítulo 4 de 1 João, diz, nós viemos de Deus, nós os apóstolos. Quando fala nós viemos de Deus, ele quer dizer, os falsos profetas vieram do mundo. Eles são emissários do mundo. Eles estão a serviço do mundo. Do mundo, entenda, do império das trevas. Eles são apóstolos, sim, mas apóstolos do império das trevas. São emissários para difundir a mentira, difundir o engano, para confundir, para iludir, para afastar o homem da verdade de Deus. E agora ele diz no 6, nós viemos de Deus, ou seja, os apóstolos são enviados da parte de Deus, são emissários de Deus. Deus constituiu na pessoa de Jesus os 12 apóstolos do Cordeiro e os incumbiu da mensagem do Evangelho ao mundo. Então ele diz, nós, apóstolos, viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Se você comparar isso com o versículo 5, fica claro, o mundo ouve os falsos profetas. Agora, há aqueles que ouvem os apóstolos, a palavra apostólica, aqueles que são enviados de Deus. Então veja, a quem você ouve, define quem você é. Se você ouve os apóstolos, portadores da verdade de Deus na pessoa de Jesus, ou você ouve os falsos profetas. E esses falsos profetas não podem ser jamais restringidos ao que você entende por falso profeta, que seria meramente alguém que parece crente, se passa por um cristão e que está pregando uma falsa doutrina. Não é? O falso profeta é qualquer outro que, de alguma maneira, está aí propalando as mentiras contra Deus e contra o seu evangelho, mesmo que não tenha o nome, não carregue o nome de cristão, né? Assim como você também vai encontrar em muitas bocas de pessoas que não são reconhecidas no mundo cristão formal como cristãos, mas estão falando também a verdade de Deus. A verdade de Deus pode ser falada e dita de diversas formas, não somente nos púlpitos das igrejas ou em livros eclesiásticos, né, ou livros, comentários de Bíblia. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, como você discernir se aquela profecia provém de Deus, para que você dê crédito à profecia? Então, uma coisa é você não desprezar a profecia, outra coisa é você dar crédito à profecia. São duas coisas distintas. Não deis crédito a qualquer espírito. Agora, com respeito à sua postura diante do falar, não despreze. Mas então é você não desprezar, ouvindo com um critério para saber se você dará ou não o crédito. E quando você deve dar o crédito? Quando aqueles que falam, eles estão sujeitos, eles estão subordinados, eles estão em estrita obediência ao falar apostólico. Ou seja, houve um pregador,
Anote o essencial do que ele está dizendo. Em seguida você pergunta: os apóstolos do Cordeiro ensinaram essa mensagem? E aí eu vou dar um exemplo prático para os irmãos, ok? Um exemplo prático. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, um pouquinho à frente, no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Olha só um exemplo prático disso. Esse é o apóstolo Paulo ensinando. Se alguém ensina, então ele fala da possibilidade de alguém que esteja ensinando, mas ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade. Então muitos estão ensinando. A pergunta é: esse ensinamento está em harmonia com o ensinamento de Jesus Cristo? Esse ensinamento está em harmonia com o ensino segundo a vida piedosa? Aí veja o que ele diz. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, tal pessoa esse que assim faz, é orgulhoso e nada entende. Então ele coloca o orgulho aqui como sendo uma forma: por que você prega e não prega o que os apóstolos ensinaram? Por que você prega e você não prega o que Jesus ensinou? Parte de uma premissa que você sabe, entende e compreende mais do que eles. Porque se eles ensinaram tal coisa e você está desfazendo, logo você é autoridade para desfazer o que eles fizeram. Isso não passa de um espírito orgulhoso e arrogante. Aí continua: é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, logo, Paulo dá o exemplo de um ensinamento que coloca a fonte de lucro, o enriquecimento, material, como sendo um elemento da doutrina cristã. Ou seja, aqui o problema não está no dinheiro e no enriquecimento. O primeiro problema que é apresentado é quando você toma o tema dinheiro e o tema enriquecimento, e você então supõe que este é um ensinamento cristão, é um ensinamento divino, é um ensinamento do Evangelho. E você poderá ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e você em nenhum momento vai encontrar tal ensinamento. Pelo contrário, sempre que no Evangelho se refere em algum momento à questão dinheiro, isso vai aparecer numa forma de uma advertência. Tome cuidado. Ou seja, o dinheiro, eu costumo dizer, como outros também já disseram, obviamente, que o dinheiro é um mal necessário. No mundo em que a gente vive, nós passamos. Não podemos viver a vida humana, a nossa existência humana, sem o recurso material. Mas é um mal necessário que deve ser usado com muito cuidado. Primeiro, por causa da avareza. Que o próprio Jesus disse que é um dos principais impeditivos de a palavra do Evangelho frutificar no coração humano. Ele diz que quando alguém é tomado pelo amor ao dinheiro, a fascinação por este mundo, a fascinação pelas riquezas, quando a palavra, a semente do Evangelho cai no coração, ela até chega a nascer, mas logo os espinhos, que é essa avareza, ela vai matando a planta do Evangelho, vai matando o Evangelho no coração, vai impedindo o frutificar do Evangelho no coração. Então Paulo, ele cita isto como exemplo. Ele diz assim no versículo 6: de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Versículo 8:
Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, e levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Então, aqui Paulo dá esse exemplo, né? De como é possível que algum elemento estranho seja pregado e ensinado por alguém que não se submete ao falar apostólico. Devemos tomar muito cuidado. Então, quando Paulo diz, não desprezeis profecias, mas retende o que é bom, não é? Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, ele está dizendo que é necessário que nós façamos, ou passemos todas as palavras por um filtro, para que apenas o que é bom, apenas o que é do Evangelho seja retido no coração. Muito cuidado com aquilo que você retém no coração. Sobretudo num tempo de muitas ideologias. De muitas ideologias. São muitas as ideologias e as pessoas, a maioria, sem saber a história das ideologias, sem saber o que está por detrás das ideologias, sem descobrir a raiz das ideologias, apenas sendo manipulado por uma educação espúria, acabam se pondo em defesa daquilo que contraria o Evangelho. Isso serve para ambos os lados, não é? Ou serve para qualquer lado que seja das ideologias. De um lado e de outro, nós vamos encontrar elementos ideológicos que ferem o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que é difícil falar disso, mas mais do que nunca, todo cristão verdadeiro precisa assumir como única forma possível de um cristão verdadeiro pensar a vida é segundo o Evangelho. Ou seja, se você quer entrar em defesa de algo, esse algo deve ser o Evangelho. É o reino de Deus. É a mensagem do Cristo. É a mensagem dos apóstolos. E se você se limitar à defesa do Evangelho, à defesa da verdade, você estará livre da sedução. Até porque nem todos têm, poderíamos dizer, o tempo necessário, ou o interesse necessário, ou a habilidade necessária de vasculhar a profundidade desse terreno das ideologias. Porque o que se vê hoje em dia é apenas a manifestação externa. Busque as raízes. Quem ideologizou aquele pensamento? Não é? Quais os propósitos e objetivos da manutenção e do levar adiante tal ideologia? Quais os propósitos, quais os resultados? Não é? Então, como nem todos têm a habilidade, nem todos têm o interesse, nem todos têm o tempo para vasculhar esse campo, essa vastidão e profundidade dessas raízes ideológicas, deixe-as de lado. Olhe para o Evangelho. Você é um cidadão do céu e não da terra, partindo do pressuposto que o verdadeiro cristão, ele é assim. Então, leia o Evangelho, creia no Evangelho, exerça fidelidade para com o Evangelho, pregue o Evangelho, assuma o Evangelho, seja pelo Evangelho. Aí você sempre vai perguntar, isso está de acordo com o Evangelho? Está. Amém. Isso não está de acordo com o Evangelho? Não está. Amém? Não. Tira de lado. Qualquer coisa está de acordo com o Evangelho. Então, ao invés de nós ficarmos dentro das bolhas, porque infelizmente os pastores de hoje em dia, ao invés de libertarem as pessoas para pensar por si mesmas,
Ele seduz as pessoas e as prendem dentro da sua própria bolha ideológica. Os pastores, eles exercem autoridade e influência sobre as pessoas, e os membros se entregam. Os membros acabam entregando a sua capacidade de pensar para outro. Ou seja, o pastor pensa por mim, o pregador pensa por mim, a minha igreja pensa por mim. E daí tudo que é dito dos púlpitos você fala, não, eles já pensaram por mim, então é isso que nós vamos fazer. Não entregue, não terceirize a sua capacidade de pensar, não terceirize a sua capacidade de ler a Bíblia, de compreendê-la. Não delegue a outro aquilo que você, e somente você, deve realizar. Lógico, não desprezando profecias, mas também não acolhendo qualquer discurso ou qualquer espírito, usando os critérios do Evangelho. Aquele que nos ouve é de Deus, aquele que não nos ouve não é de Deus. Então, fica fácil de você então identificar. Voltando para 1 Tessalonicenses capítulo 5, temos no 19, não apaguem o espírito, no 20, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, e no 22, afastem-se de toda forma de mal. E aí é importante entender que muitos tomam até um outro texto da Escritura para dizer que você deve se afastar de toda a aparência do mal, toda a aparência do mal. Lógico, mas o que está claro para nós aqui é que nós devemos nos afastar de toda forma de mal. Existe um livro do Zygmunt Bauman intitulado O Mal Líquido. O Mal Líquido. Sugiro a vocês que, se puderem, leiam. É um sociólogo, filósofo, e ele então fala que o mal nesses nossos tempos pós-modernos é um mal difícil de você identificar, porque ele assume uma forma evasiva. Assim como a água, por exemplo, ela é evasiva, ela pode eventualmente evaporar, mas continua lá, não é? Por exemplo, você fala assim, como é que está a umidade do ar? Eu não vejo a água, mas se o ar está bastante úmido, a água está aqui no ar que nós estamos respirando. Mas é uma forma sutil que os nossos olhos físicos não veem, mas o nosso corpo percebe. Então, o mal líquido quer dizer, já houve e já foi o tempo em que o mal era possível de se identificar no primeiro momento. Hoje em dia o mal se esconde e se apresenta e se manifesta em formas jamais imaginadas que poderia ser ali um mal. Lógico que eu estou atualizando o falar de Paulo, mas quando Paulo fala toda forma de mal, ele quer dizer que o mal se manifesta de várias formas, mas não deixa de ser mal. Isso porque, como diria Machado de Assis, o homem comete a maldade, mas aí ele começa a ser acusado na sua consciência, ele começa a ser perturbado na sua consciência pelo mal que ele realizou. Então, ele não consegue lidar com esse problema de consciência. Aí ele tem que abrir uma janela na consciência para ventilar a sua consciência, para dar um alívio para ele. Como isso pode ser feito? Segundo Machado de Assis, ele compensa o mal praticado. Então, no momento ele pratica o mal, no outro ele compensa, não é? Ele fala de uma situação em que um camarada, no primeiro momento, por ser ajudado por uma pessoa, eu não me lembro exatamente qual era a cena, mas ele pensa no coração, se propõe a dar, eu vou atualizar os valores, como se fosse dar uma nota de R$100 para a pessoa. Então, o primeiro sentimento, a primeira empolgação é ser grato e recompensar. E ser grato fazendo algo que manifeste a gratidão pelo outro.
pelo bem recebido. Mas numa fração de segundos ele pensa, não, 50 tá bom. 50 tá bom. E então ele, enquanto leva a mão ao bolso, ele fala, não, mas 10 já é suficiente, né? E até ele agora tirar da carteira, ele resolveu, R$2 está bem pago, né? E essa atitude bondosa de ajudar alguém, de compensar alguém, de retribuir a alguém o bem recebido, é uma forma de resolver um problema anterior de maldade que ele havia cometido. Então, uma nota de R$2 alivia o mal realizado, né? Alivia o mal realizado. Mas uma outra forma de você aliviar a consciência seria, ou abrir uma janela na consciência, seria uma outra maneira, é você justificar os atos maldosos por você cometido. A pessoa comete um mal e agora ela vai atrás de uma explicação de algo que justifique por que eu procedi dessa maneira. E aí você vai encontrar razões plausíveis. E aí quando você encontra a razão, você então alivia a consciência. O mal praticado está justificado. E nós não podemos, em nenhuma hipótese, justificar o mal. Desde o início da história humana, na perspectiva da Escritura, que o homem procura justificar os seus erros. Basta você olhar lá para a história de Adão e Eva, no jardim, como se deu a questão, né? Imagina só quando Deus pergunta, Adão, o que fizeste, porventura comeste do fruto que eu disse para não comer? E o homem responde dizendo, o que deveria dizer? Senhor, comi. Comi, sou culpado, sou responsável, e é possível reverter. O que eu posso fazer? O Senhor não nada posso fazer, o que o Senhor pode fazer por mim? Mas não, ele fala, eu comi porque a mulher que tu me deste. Ou seja, o problema está na mulher, não está em mim. Ela que me deu e eu comi. Não fosse a mulher, não teria comido. Aí Deus se volta para a mulher e a mulher responde o quê? Falou, de fato, foi a serpente que tu criaste. Ou seja, no final a culpa é de Deus. A mulher que tu me desse, a serpente que tu criaste. Não tivesse Deus criado a mulher nem a serpente, nada teria acontecido. Aí Deus volta para a serpente. E a serpente fica ali olhando. E serpente não fala. E então a culpa ficou na serpente. Ela não passou para ninguém a responsabilidade. Lógico, eu estou aqui brincando, vocês estão me entendendo. O texto é completamente ficcional, mítico, que embute ali nesse texto verdades espirituais, experiências espirituais, realidades espirituais, mas só para os irmãos perceberem ali como que diante de uma situação em que se poderia reconhecer, não justifica-se. Nós estamos sempre nos justificando, né? Então, afastem-se de toda forma de mal. E para que nós possamos identificar as várias formas do mal, nós teremos que ter um espírito muito sensível e, sobretudo, ter um desejo profundo de investigar o nosso coração. Ou seja, ao invés de nos justificarmos, sempre quando nós deitarmos, colocarmos a cabeça no travesseiro, fazermos uma revisão dos nossos atos. Como quem procura não justificar, mas discernir. É certo, alguém pode dizer, não pastor, mas como está em Jeremias capítulo 17, né? Disse que o homem não pode investigar o seu coração, porque só Deus é quem esquadrinha o coração humano. É verdade. Mas não se esqueça que em Provérbios capítulo 20, versículo 27, diz que o espírito do homem, e portanto é o seu espírito, é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o seu ser.
Ou seja, é você deixar de lado toda forma de pensamento humano, de consideração por si mesmo, de vitimismo, de justificativa, e começar a buscar no coração e julgar todas as coisas. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: ora, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Não precisaríamos nem do juízo divino, se nos julgássemos a nós mesmos. Por que nós precisamos do juízo alheio? Para mostrar a nós, ou para identificar em nós o mal. Isso que você fez é mal. Tem que ter um juízo externo. Mas você tem um juiz interior. Há um profeta dentro de cada um de nós, que Paulo vai chamar de consciência, lá em Romanos capítulo 2. Ele vai dizer que a nossa consciência nos acusa e nos defende. Lógico que aqui o princípio e a sugestão não é que nós vivamos sob a nossa própria acusação, mas é que nós possamos fazer como Paulo diz: se nós nos julgássemos, então pegue a sua ação daquele dia e pense sobre ela, reflita sobre ela, ore sobre aquela palavra conforme ela foi dita. Se porventura, na sua boa intenção, você não acabou ferindo, não acabou desprezando, não acabou ofendendo, e você pode fazer essa investigação interior. Quando você faz e procede dessa maneira, você está crescendo espiritualmente. Porque se alguém de fora te acusa de algo, é mais fácil criar um outro problema no seu coração, agora de raiva contra o outro, do que de assimilação e compreensão do fato. Agora, quando você próprio faz, à luz do Evangelho, pela oração, pela comunhão, pela intuição, pela meditação, você está construindo uma nova consciência. Você está participando, melhor dizendo, da construção de uma nova consciência. E isso forma-nos enquanto pessoa. Isso muda cada um de nós. Tá bom? Então hoje nós chegamos até o final dessas instruções finais. Na semana que vem nós vamos abordar o versículo 23, que fala sobre como que nós precisamos nos encontrar por ocasião da parousia de Cristo, completamente íntegros e irrepreensíveis. Tá bom? Glória a Deus.